Bom dia, rapaziada, bom dia, turminha do bem. Nós estamos mais uma vez de maneira remota, de maneira online, de maneira virtual, melhor dizendo, para trazer mais uma aula de geografia. Semana passada tivemos uma aula mais voltada para a alma, voltada para o coração, aquela aula mais voltada mesmo para uma palavra de ânimo para cada um de nós. Hoje estaremos dando início propriamente dita, ou propriamente dito, às aulas, né, no que diz respeito à matéria, às atividades mesmo de geografia. Então, a nossa aula de hoje, ela tem como título Brasil, Território e Sociedade. Né? Brasil, território e sociedade. Quando eu falo sobre território, eu falo mais daquele aspecto físico, e sociedade é quando eu me refiro a povo, a gente, a um agrupamento de pessoas. Esse material que nós estaremos usando hoje, ele é um material digital. A gente teve a oportunidade de ter esse material, um presente que nós recebemos de uma editora, e a gente recebeu, foi um presente da Ática e da Scipione. Então, boa parte que faz parte desse grupo, Abril Educação. Então, boa parte dos slides a gente pegou desse DVD, e evidentemente que baseado no livro de vocês, que é esta coleção Por Dentro da Geografia, né, que acredito que vocês já estão com esse material em mão. Ok? Então vamos iniciar dando uma passeada pelo Brasil, pela formação do nosso território, da nossa sociedade. Tá certo? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a formação do Estado e do território. A primeira coisa que temos aqui, alinhados, nós temos sociedade, povo, nação, Estado nacional e um país. Era como se fosse a ideia de uma sequência. Para você chegar a ser um país, você não é um país de uma hora para outra. Não é simplesmente um grupo de pessoas ter uma terra delimitada e que ali já é um país. Não. Nós vamos tentar ver a sequência para que a gente venha entender para que um povo, para que um agrupamento de pessoas chegue um dia ser um país, existem muitos passos a serem dados, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando eu falo em sociedade, lembrando, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado espaço e tempo de acordo com certas regras. Aqui você vai ter, para que exista uma sociedade, você tem um grupo, um agrupamento de pessoas que vive num determinado espaço e também em tempo, e que vive de acordo com determinadas regras. Né? Existe um agrupamento de pessoas que concordam, geralmente, com as mesmas coisas, tem a mesma tradição, tem aquela liga que faz com que essa sociedade ela passe a existir. Depois eu tenho o povo, que é um agrupamento de pessoas que falam a mesma língua e possui as mesmas tradições. Você pode ter uma sociedade e que essa sociedade ela não tenha as mesmas tradições, os mesmos costumes, as mesmas crenças, os hábitos do dia a dia. E também a ideia de uma língua. Então, para que uma sociedade ela pode ser formada por mais de um povo, a ideia de um povo é que você tem um agrupamento de pessoas num determinado lugar que falam a mesma língua e ainda possuem as mesmas tradições. Aqui nós temos agora a ideia ainda de povo, que é determinados hábitos e costumes transmitidos de geração em geração. É que eu já havia falado sobre a ideia dessas tradições, né? Por exemplo, nós temos um costume, nós brasileiros, nós temos um costume muito grande aqui no Nordeste, no que diz respeito à alimentação, o jeito de alimentar-se, a questão cultural mesmo,
coisas que vão passando de geração em geração, o hábito de tomar banho, né? Até a ideia mesmo de que cria um ambiente que é onde as pessoas elas têm uma história, têm costumes e que vai sendo transmitido para gerações seguintes. A ideia de nação, você tem nação é um povo com território, tem um governo, e alguém, uma liderança, e leis próprias, né? Leis próprias, um conjunto de leis que determina a vida daquele povo em sociedade, tá certo? E ainda nós temos o Estado Nacional. O Estado Nacional, ele é formado pela nação e que traz uma ideia de algo, de um Estado nacional, né? Um grupo de pessoas que tem uma liderança, que tem um governo, que tem alguém que gerencie e que tome de conta. E, por fim, a ideia de um país, aí você tem, você junta uma nação, um Estado nacional, aí sim, mediante isso, você tem a formação de um país. Você tem um país, aí você vai, é uma sequência. Você tem a ideia que todo país, é preciso que dentro desse país exista um Estado nacional, um governo, alguém que responda, alguém que governe, alguém que administre, alguém que proteja. Existe uma espécie de nação, dentro, lógico, de um povo, com território, com governo e leis, e por aí vai. Então, mediante essa conjuntura, é que você tem a formação de um país. Quando eu digo que o Brasil ele é um país, é porque nós temos aqui no Brasil uma sociedade, na verdade, mais de uma sociedade. Quando eu pego a sociedade dos indígenas, quando eu pego o quilombola, quando eu pego um agrupamento maior de pessoas, nós temos um povo, né, que é formado por várias sociedades, digamos assim, e ainda tem uma identidade, que possui as mesmas tradições, e aí passa para uma nação, o Estado Nacional, até ser um país. Então, para a gente ser um país, não é um negócio muito fácil. Existe, eu vou até explicar um pouco sobre isso aqui mais na frente, existe situação que você pode até ter um povo, e esse povo ele não formar um certo país, né? Só para a gente memorizar melhor, eu coloquei aqui de maneira separada o conceito de cada um. Nação, que é um agrupamento social que possui uma tradição comum, fala a mesma língua e mantém costumes que identificam ele diferente dos outros grupos, tá certo? E aí nós temos alguns exemplos de nações que não têm países, como existe um povo chamado curdo, lá pela Europa. Esse povo aqui, é um povo, forma uma nação, eles têm uma cultura própria, uma língua própria, ele tem um governo, mas, na verdade, eles não têm um território, digamos assim, né? Não tem um território. Nós temos um território que é a parte mais física da coisa, que é uma parte da superfície terrestre, na qual o governo ele exerce seu poder sem influência de um outro país. Então você tem um território e dentro desse território tem alguém que governa. Nós temos também a ideia da soberania, né? A ideia da soberania. O que é soberania? É a autoridade que reside em um povo que é exercida pelo governo. Então a soberania ela faz com que aquele povo, aquela população, ela seja resguardada. Então existe uma soberania, um direito, um poder que faz daquele povo ser um povo diferente, né? Essa soberania, ela é exercida pelo governo, é exercida pelo governo. Então, alguém, tomando o Brasil como exemplo, alguém não pode entrar no mar brasileiro, não pode entrar no país do Brasil, vindo de fora e querer morar de qualquer maneira, dizer que vai tomar posse daquela região. Não é assim. Porque no Brasil, nós temos uma soberania. Ou seja, o Brasil, ele é um país soberano, né? E, na verdade, os países, eles têm as suas soberanias. Nós temos também a ideia do Estado, que é uma forma de organização de habitantes de um país, que estabelece normas que organizam a vida política, social, jurídica de um povo. Então, de uma certa forma, existe um Estado, que eu vou até falar um pouquinho disso mais na frente, que é uma espécie de
de estrutura, né, de governo, de instituições, de organização que constituem o Estado, né? E temos também o governo, que o governo é quem exerce o poder político num determinado local. Ou seja, quem é que comanda o Estado? É o governo. É alguém que no Brasil, por exemplo, é eleito de 4 em 4 anos para exercer um mandato. Então, durante esse período, esse governo, ele executa a soberania de um país. No caso do Estado, aqui do Rio Grande do Norte, nós temos o Estado do Rio Grande do Norte e ele tem um governo que protege, que administra essa localidade, né? Então, aqui nós temos o conceito de nação, de território, de soberania, Estado e, por fim, de governo. Tá bom? Vamos um pouquinho agora mais na frente. Nós temos aqui do meu lado esquerdo sociedade, do lado direito nós temos povo. Então, aqui juntando a ideia do povo, existe um momento que eles se entrelaçam, pode se referir ao mesmo agrupamento, por exemplo, povo ou sociedade brasileira. Então, quando um povo ele se organiza, e aí você pode dizer que existe um povo brasileiro e uma sociedade brasileira, tá certo? Vamos à frente um pouquinho. Essa sociedade, sem as regras em comum, não há sociedade, e sim um ajuntamento de pessoas em constante conflito. Ou seja, gente, para existir a ideia de uma sociedade, essa sociedade ela precisa caminhar unida. Ela precisa ter coisas que o identificam, que faz com que eles sejam uma espécie de família, né? Uma sociedade. Então, e isso aí é preciso que tenha regra. No Brasil existem regras, existe um conjunto de leis que determina no Brasil o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode. Aí o povo não precisa ter um território para existir. Como nós já havíamos dito aqui, o povo chamado curdo é um exemplo disso. É exemplo de um povo, é exemplo de um grupo de pessoas, mas que ainda não tem um território. Inclusive, é uma batalha que tem para se conseguir. Então, você pode ter um povo sem que exista um território para aquele povo. Inclusive, quando você vai ali para a Ásia, você vai encontrar o próprio povo palestino que briga já faz muitos anos para ter um país, para ser um país, para ter o reconhecimento de um país, para ter o seu território, para que eles venham existir como país independente, né? Nós temos aqui a ideia do Estado, né, diferente do Estado nacional, que o Estado é a divisão territorial de um país e essa divisão territorial em alguns países recebe o nome de províncias, de cantões ou também departamentos. Você vai ter várias formas dos territórios eles se dividirem, né? Em alguns países você tem a divisão de um estado, ele é dividido em províncias. Outros você pode ter cantões ou até mesmo departamentos. Já o Estado nacional traz a ideia de uma nação e um país. Um Estado nacional é algo mais completo, é algo mais organizado. Ok. Então, o Estado, ele faz parte do Estado nacional, que é um Estado maior, como nós já havíamos dito antes a vocês. O Estado nacional é diferente de governo. Por quê? Porque o Estado nacional é um conjunto de instituições que formam a organização político-administrativa de um povo, nação, o Estado nacional, e você tem a ideia do governo. Sim, aqui ele vai mostrar de maneira tal quais são os elementos que compõem o Estado nacional. Nós temos os tribunais, a polícia, os postos de saúde, as escolas públicas, as forças armadas, as prisões e os hospitais públicos, tá certo? Então, esse conjunto aqui de instituições formam o Estado nacional. E lógico que esse Estado nacional, essas instituições, elas estão presas, estão centralizadas no Estado nacional, que é quem organiza, que é quem gerencia cada uma delas, né? E a ideia do Estado
é uma espécie de cúpula que manda em tudo isso aqui. Ó, é a cúpula, é a parte dominante do Estado. Mesmo sendo quem comanda, é somente uma parte do Estado. Então, eu posso dizer que o governo, ele faz parte do Estado Nacional. Agora, esse governo, ele é muito importante porque ele é quem gerencia, administra tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, só para citar um exemplo de uma forma mais organizada, por exemplo, é o governo que organiza a ideia de funcionários em prisão, é quem paga, Forças Armadas, nas escolas públicas, né? Alguém diz, eu estudo numa escola do Estado. É isso aí. É uma escola pública que ela faz parte do Estado e ela é administrada pelo governo. É quem organiza, é quem faz concurso, é quem gerencia o pagamento, é quem coordena, de um modo geral, essa grande máquina chamada Estado Nacional, tá certo? Olha só, então o Estado, ele faz parte do governo. O Estado Nacional, a sua principal função é servir a população. Então, a população ou a sociedade. A principal função do Estado Nacional é servir a sociedade. Então, era como se cada estrutura dessa, era como se esse grande mecanismo, ele fosse pago, ele fosse organizado com o único objetivo de servir a sociedade, de servir a sociedade. O Estado Nacional, ele existe para isso. Vamos à frente. Território e fronteira. Vamos lá. O território é um espaço do país no qual o Estado exerce seu poder. De novo, território é um espaço do país no qual o Estado exerce seu poder. Você já sabe que o poder exercido pelo Estado é a sua soberania, é o poder de administrar. Nós temos a ideia de fronteira, que são os limites divisórios que marcam os limites da soberania de cada Estado. Você tem a fronteira entre Brasil e Argentina, a fronteira tipo entre Brasil e Paraguai. Você tem uma fronteira, por exemplo, entre Brasil e a Bolívia, e por aí vai. Então, esses limites, esse limite máximo entre um e outro é chamado de fronteira, tá certo? Aqui nós temos agora um mapa do Brasil, mostrando um pouco as suas fronteiras, né? Mesmo que seja meio que apagado, mas a gente está vendo aqui essa linha amarela. Isso aqui faz parte de uma fronteira marítima, que o Brasil se limita com o Oceano Atlântico. Essa parte aqui, o Brasil se limita com os demais países da América do Sul. E vocês já são conhecedores que tem 2 países na América do Sul que não se limita com o Brasil. Você tem a ideia aqui, né, do Equador, e aqui embaixo quase que não dá para ver o Chile, tá certo? Aí aqui você tem o território brasileiro, tá aqui. Você tem aqui uma fronteira entre Brasil e Bolívia, e temos, essa aqui é essa ideia da fronteira, né? Então, vamos agora, depois disso, conhecer um pouquinho sobre o território brasileiro. Que o território brasileiro, para chegar até o tamanho que ele tem hoje, para que o Estado brasileiro tenha hoje esse tamanho, foi preciso passar muita água debaixo da ponte. Então, de um modo geral, para a gente ter uma leitura mais abrangente, as porções continentais ocupam aproximadamente 29% de todo o total do planeta Terra, ou seja, existe 150, que ele colocou 149, alguma coisa. Alguns autores, eles fecham. A ideia é que a Terra, ela tem 150 milhões de quilômetros quadrados, né? Deste total é o que equivale a 29% do total da Terra. O outro restante é formado pelos oceanos, tá certo? É formado pelos oceanos. Atualmente, isso aqui é um dado que algumas vezes muda de autor para autor, mas aproximadamente nós temos 194 países no mundo, e alguns outros estudiosos colocam alguns territórios como sendo alguns países, mas de um modo geral nós temos quase 200 países que formam o nosso planeta Terra, né? Conforme estatística aqui
do último censo, que foi realizado em 2010. Em 2020 era para acontecer mais um outro censo, que é feito de 10 em 10 anos, mas em virtude desta pandemia as coisas estão caladas, ninguém sabe como é que vai ser. Nós temos aqui a ideia do tamanho territorial de alguns países. A primeira coisa que nós queremos falar aqui é que esses 5 países, eles são os 5 maiores países do mundo em tamanho territorial. Em tamanho territorial. O maior país do mundo é a Rússia. Ela tem 17 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 145 milhões de habitantes. O Canadá, que fica aqui na América, nós vamos já passar este slide para vocês verem no real, onde é que fica isso direitinho. O Canadá tem 9 milhões, quase 10 milhões de quilômetros quadrados e uma população pequena, olha, pequena, só de 37 milhões de habitantes. Aí vem a ideia da China, que é o terceiro país do mundo, tem 9 milhões 596 quilômetros quadrados, só que uma população gigantesca, né? Para vocês terem uma ideia, a população da China é de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Os estudiosos fazendo uma espécie de pesquisa e de cálculo, a cada 7 habitantes na Terra, um deles é chinês. O quarto maior país é os Estados Unidos, tem uma população de 329 milhões de habitantes, e o nosso querido Brasil, que tem uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 211 milhões de habitantes. Então, são esses os 5 principais maiores países do mundo em área territorial. Eu consegui esse mapa, que esse mapa aqui ele vai destacar os 10 maiores países do mundo em área territorial. Né, em área territorial. Ali nós falamos em 5, o autor aqui ele vai colocar 10. Né? Então, só para ver se você lembra, aqui é o maior país do mundo, ó, você vai ter essa parte aqui todinha, aqui, isso aqui é a Rússia, que no passado era chamado de União Soviética. O segundo país, você vai ter aqui o Canadá, né? O Canadá, um país que o norte do Canadá praticamente é todo coberto de gelo, um país muito frio, mas é um dos melhores países do mundo para se viver. Né? Em terceiro lugar, nós temos aqui a China, que é um verdadeiro formigueiro humano, e neste ano tomou uma proporção muito grande, né, de comentários em virtude do novo coronavírus ter saído daqui, né, e ganhado o mundo. Em quarto lugar, nós temos os Estados Unidos, vizinho ao Canadá. Em quinto lugar, nós temos o Brasil, aqui na América do Sul. O sexto lugar, nós temos aqui, que é a Austrália. Né? A Austrália. Em sétimo lugar, nós temos a Índia. Oitavo lugar, nós temos a Argentina. Nono lugar, você tem aqui na Ásia, o Cazaquistão. E um país na África chamado de Sudão. Então, esses são os 10 países de maior extensão territorial do mundo. Juntando aí esses 10 países, vai embora aí aproximadamente, eu posso chutar aqui por baixo, 60% de todo o espaço territorial do mundo, né? Apenas nesses 10 países. É uma quantidade muito grande de terra. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos extremos no Brasil. Eu vou aqui passar logo para o mapa para vocês observarem melhor. Né? Então nós temos aqui um mapa. Pastor, o que é pontos extremos? Pontos extremos é a maior distância norte-sul e a maior distância leste-oeste. Então esses pontos, o ponto que fica mais para o oeste, o ponto que fica mais para o leste, mais para o sul e mais para o norte e o sul, então esses são chamados pontos extremos de um país. No caso do Brasil, nós temos o ponto extremo na região, na parte do norte, aqui no estado de Roraima, nós temos o Monte Caburaí. Esse Monte Caburaí, que você vai ver aqui a imagem, ele fica na nascente do rio, chamado nascente do rio Ailã. Ao sul do Brasil, nós temos o Arroio Chuí, que fica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui para a parte leste, nós temos a Ponta do Seixas, você vai ter aqui uma foto do local lá,
né, a Ponta do Seixas, que fica no estado da Paraíba. Eu estive lá há uns 4 anos, por aí, 4, 5 anos. É um local muito legal de ser visitado, um local muito bonito, e é uma espécie de falésia. O local onde eu visitei tem um paredão que está sendo trabalhado pela ação das águas, né? Que é até uma preocupação lá de não deixar aquele local desaparecer, que na verdade é um ponto turístico, né? E para a parte oeste, nós temos a Serra da Contamana, que fica aqui no estado do Acre, né? E é aqui onde fica a nascente do rio Moa. Então aqui nós temos os pontos extremos do Brasil. Alguém poderia perguntar, pastor, alguém me disse uma vez que o Brasil ele é um país equidistante. O que significa um país equidistante? É que o Brasil tem quase a mesma distância de leste para oeste e de norte para sul. Quando eu vou somar, a diferença é de apenas 15 quilômetros. O Brasil ele é um pouquinho maior de norte para sul do que de leste para oeste. Eu espero que você tenha guardado aí essas informações. Aqui nós temos agora um outro assunto, vamos colocar um ponto final naquele, e vamos ver um pouquinho sobre o fuso horário, que a gente esteve observando, estudando isso ano passado, é mais para a gente ter uma visão mais panorâmica, né, do fuso horário. Primeiro, você sabe que fuso horário é um método, é um sistema que foi criado para calcular, para medir o horário oficial, o horário dos países, o horário de qualquer região na face da Terra. Então, nós temos aqui o Brasil, em virtude, isso aqui você pode ver numa prova, em virtude do Brasil ele ser muito grande, principalmente ele ser muito extenso do leste para o oeste, é que o Brasil ele vai ter 4 horas diferentes uma das outras. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer que se você estiver aqui agora, aqui ó, nas ilhas de Fernando de Noronha, ou no Atol das Rocas, ou nas ilhas de Trindade e Martim Vaz, nesse momento agora, você vai ter 1 hora adiantado em relação aqui, aonde nós estamos, o Rio Grande do Norte, tá certo? Então, vamos fazer aqui uma base. Se aqui agora, no Rio Grande do Norte, for 9 horas da manhã, nesse local aqui vai ser 10 horas. Para cá, nessa região verde todinha, você tem 8 horas. E aqui você tem 7 horas. Então, você tem 4 fuso horários. O primeiro fuso horário do Brasil é esse aqui. Ele vai pegar só essa parte das ilhas e tem 2 horas a menos do que o meridiano oficial, onde é marcado o horário inicial de 0 grau, que é lá em Greenwich, que fica lá em Londres, lá no Reino Unido, na Inglaterra, propriamente dito. Então, o horário oficial do Brasil é esse aqui, ó, que você vai ter essa parte aqui de amarelo, é onde vai concentrar a grande parte do território brasileiro, né? Aqui você vai ter, vai pegar todos os estados do Nordeste, vai pegar todos os estados do Sudeste, todos os estados do Sul, pega o estado de Goiás, que faz parte do Mato Grosso do Sul, que faz parte do Centro-Oeste, e pega também o estado de Tocantins, que faz parte da região Norte. E ainda você tem a metade do estado do Pará e o estado do Amapá. Então, esse segundo fuso horário, é o fuso horário, ou melhor, é o horário oficial do Brasil. Eu não sei se você já notou, mas quando diz assim, hoje à noite o Flamengo vai jogar, eu estou dizendo que o Flamengo vai jogar, que os outros não jogam mais, né? Só quem ganha mesmo é a gente. Tá certo, pode bater palma aí. Então, quando diz assim, hoje à noite vai ter um jogo, e o jogo vai passar às 9 horas, de acordo com o horário de Brasília. Então, o Distrito Federal aqui, da Brasília, o horário oficial do Brasil é esse, o segundo fuso horário do Brasil. Temos aqui o terceiro fuso horário, que vai pegar uma parte do estado do Pará, a outra metade vai ficar para o outro fuso horário, Roraima, o Amazonas, Mato Grosso do Sul e ainda Rondônia. Aqui o quinto fuso horário, ele vai pegar somente o estado do Acre e uma beirinha aqui do estado do Amazonas. Só para você ter uma ideia. Se aqui no Rio Grande do Norte eu tenho 9 horas, aqui eu tenho 8,
e aqui eu tenho 7 horas, é o cálculo que a gente faz. Vamos imaginar que você saiu de casa hoje para ir à aula, aí você chegou aqui na Zenildo da Gama às 7 da manhã. Você está aqui na Zenildo da Gama, 7 da manhã. Quando for 7 horas da manhã, você estando na Zenildo da Gama, aqui nessa ponta, aqui nessa parte do Acre, ainda é 5 horas da manhã. O galo ainda nem sequer cantou. O pessoal ainda estão ainda dormindo. Então, é interessante a gente observar isso, tá certo? Então, aqui você vai ter uma panorâmica sobre os fusos horários do Brasil, que estabelece o horário oficial de acordo com essas cores. E eu já falei para você que esses fusos horários, eles acontecem por causa que o Brasil ele tem uma grande extensão de leste para oeste e também porque a Terra ela é arredondada e gira em torno do seu próprio eixo, né? No Brasil também nós temos o horário de verão, é quando nos períodos mais quentes do ano, em algumas regiões do Brasil, os relógios são adiantados mais 1 hora, tá certo? Aqui nós temos, eu já falei um pouco sobre isso aqui, o Brasil vai ter 4 fusos horários. O sistema de fuso horário ele foi criado no ano de 1913. Na época, o nosso presidente era um senhor chamado Hermes da Fonseca. E o Brasil, por possuir um grande território, ele vai possuir mais de 1 hora oficial, né? Na verdade, oficial só tem 1 hora, o horário que marca, mas tem mais 3 horários, né? 3 horas diferentes. Nós temos aqui mais uma panorâmica, eu não vou nem ler mais aqui, porque a gente já viu. O primeiro fuso horário, a gente está a 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, que só pega ali as ilhas. O segundo, já falei, é o nosso segundo fuso horário, é o fuso horário oficial do Brasil. Nós temos o terceiro, que vai pegar ali a região mais da parte norte, e o quarto fuso horário, que é aquele onde pega só uma beirinha do estado do Amazonas e o estado do Acre. Vamos caminhar um pouquinho mais, ainda falando sobre essa ideia de território e sociedade. Nós temos aqui uma foto muito bonita. Nós temos aqui uma foto show, eu posso dizer assim. Aqui eu tenho um rio principal e aqui eu tenho um rio menor. Então, esse rio aqui, se encontrando com esse outro, aqui é uma fronteira natural de 3 países. Aqui nós temos 3 países. Um país aqui, no caso esse aqui é o Brasil, aqui você tem um outro país e aqui você tem mais um outro país. Então, 3 países aqui, pertinho um do outro, divididos, separados um do outro apenas por esse rio. Uma pessoa que é bem, digamos assim, sei lá, quer se exaltar. Rapaz, hoje eu andei em 3 países diferentes. É só ele chegar aqui, pegar uma canoa, um barco, ir para cá e voltar para cá, que ele vai visitar 3 países num dia só, tá certo? Os países aqui, como já havia dito, o Brasil, aqui onde está aparecendo esse quadradinho, lá em cima ali nós temos o Paraguai, e aí do lado nós temos a Argentina, tá certo? Aqui você vai observar ricamente essa situação. O nome desse rio é o rio Iguaçu. Esse rio Iguaçu, ele vem para cá e deságua aqui no rio Paraná. Então, aqui você tem o rio Paraná, e esse rio aqui, juntando com esse outro, eles separam esses 3 países. Formação do Estado e território brasileiro. Como eu já havia dito no começo da aula, o Brasil nem sempre foi desse tamanho. O Brasil nem sempre teve esses 8 milhões e 500 e poucos mil quilômetros quadrados. Começou pequeno, começou bem pequeno. Talvez você vai lembrar das suas aulas de geografia, de suas aulas de história, aonde diz que no começo da nossa colonização, que ela foi feita por Portugal, o Brasil, na verdade, aqui quando chegaram e dividiram, isso aqui é o Tratado de Tordesilhas, aqui no começo dessas terras, dessa colonização, essas fatiazinhas aqui, chamadas de capitanias hereditárias, era a parte que competia a Portugal, e essa outra parte aqui pertencia à Espanha, tá certo? O Brasil passou muito tempo sendo dividido entre 2 países. Lógico, é muito
notório que nessa época aí praticamente quem morava no Brasil eram os índios. Então a gente não tinha essa ideia de divisão, de estados, de cidade. Você tinha um monte de índios, né, várias sociedades indígenas que moravam aqui no Brasil. Segundo alguns especialistas, por volta de 6 milhões de índios habitavam o Brasil na época do seu descobrimento. E de lá para cá, esse número vem decaindo cada vez mais, que é uma coisa preocupante, né? Aqui nós temos a ideia em 1500, que você observa aqui, né? Não tinha, como já havia dito, uma estrutura de um país, né? Tinha um território, certo? Eu já falei isso aqui, que era habitado por várias sociedades indígenas, então não existia o Brasil atual. Não tem como a gente imaginar Dom Pedro, ou melhor, Pedro Álvares Cabral chegando aqui no Brasil, e lembrando que aqui eu não, se eu disse aí vocês vão retirar essa palavra que eu disse, na época do descobrimento. Na verdade, quando Cabral chegou aqui, o Brasil já havia sido descoberto há muitos anos. Né? Vamos dizer que durante a descoberta para a ocupação, para a exploração, tá certo? A ideia que passa é como se o Brasil só tivesse iniciado a vida aqui com a chegada dos portugueses. Não. Aqui já tinha uma sociedade organizada. Várias sociedades indígenas que ocupavam praticamente todo o território brasileiro. Aí aqui o Brasil, ele vai dizer que o Brasil foi uma construção, né, no qual os colonizadores eles foram construindo o Brasil, e não foi uma construção muito bonita. O Brasil ele foi sendo construído à base de exploração, exploração do índio, exploração do negro, a exploração da própria natureza. Então a nossa construção não foi assim das mais bonitas. Na verdade, toda a América do Sul sofreu isso, a América Central também. Só a América do Norte, quando os espanhóis quando os ingleses chegaram na América do Norte, né, e colonizaram Canadá e os Estados Unidos, eles foram para lá para colonizar, para morar, para desenvolver. Que vocês já devem ter visto isso nas aulas de história, os dois tipos de colonização que aqui na América nós tivemos, a de exploração e a de povoamento. Aqui nós temos um mapa do Brasil, né, faltando uns pedaços, parece que andaram aqui alguns ratos comendo alguns cantos do Brasil, mas na verdade não era assim. Isso aqui eram terras que o Brasil ele tinha, e com o tempo foram que as outras terras elas foram sendo adquiridas através de tratados, através de acordos. E a divisão era bem diferente dessa que nós temos hoje. Ó. Essa parte norte todinha aqui era chamada de Grão-Pará. Já existia aqui o estado, não com o nome de estado, mas tinha o Maranhão. Aqui nós tínhamos o Pernambuco, que na verdade fazia parte de toda essa região aqui. A Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e São Pedro. Era o que nós tínhamos de Brasil. E com o tempo, ele foi crescendo. Ó. Com o tempo, o Brasil vai ganhando espaço. Ó. E aí vai sendo formado através de acordos, vai criando. E aí, com o passar dos anos, né, os estados, as regiões começam a se organizar, o povo vai criando uma identidade, o povo vai criando uma liga. Quando eu digo liga, eles tinham a mesma língua, a mesma cultura, a mesma língua, já falei, a mesma tradição, tá certo? Então daí vai se formando uma sociedade. Lógico que essa sociedade ela foi formada por 3 tipos de povos. Já foi formada pelo índio, que já morava aqui, pelo negro, que veio da África, e pelo branco, que veio da Europa. Então, a sociedade brasileira ela foi formada de maneira muito heterogênea, pela miscigenação desses 3 povos, tá certo? Aqui vai formando. Aqui nós temos um mapa do Brasil do ano de 1889, que foi o ano em que o Brasil ele passa a ser uma república, né? mais precisamente no dia 15 de novembro de 1889. É um dado histórico, tá certo? Então aqui vai formando, as terras vão se ocupando, né? Vão sendo ocupadas, os limites vão sendo feitos bem direitinho,
Aqui nós temos um mapa de 1943, olha. Aqui o estado do Mato Grosso ainda era junto com o estado de Mato Grosso do Sul. E tinha aqui uma região chamada Ponta Porã, certo? Então, até o ano de 1943, o Brasil não tinha a configuração que ele tem hoje. Aí aqui você vai criando, né? Vai criando uma forma com a cultura, com uma instituição própria. Aí aqui, isso aqui a gente já falou um pouquinho, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui é o Brasil atual. Brasil atual, com a sua soberania, seus limites terrenos, seus limites marítimos, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o nosso, hoje é o nosso Brasil, Brasil, Brasil. Vamos mais à frente um pouquinho. Aqui ele vai dizer, que eu já havia dito isso aqui, ó, que é que os povos que juntaram a formar a nação brasileira, aqui os indígenas, os europeus e os, que no caso os europeus são os portugueses, tá certo? Quando eu falo português é a maioria, porque na época que veio para cá os imigrantes, veio os portugueses desde o descobrimento, da chegada dos portugueses aqui, nós tivemos também os japoneses, os alemães, os franceses, né? São povos também que vieram para cá, somando ao todo, né? Ok, aqui só para a gente entender, na época da formação desse estado do Brasil, né? Então boa parte das terras, elas foram agregadas ao Brasil por um projeto, não vou dizer que nem um projeto, por um princípio chamado de Utipocidete. É aquele princípio que diz, como possuir, continuará possuindo. Chegava numa região, aquela região estava ocupada, existia um povo ali, explorando, morando, então aquela terra é daquele povo. É o princípio da Utipocidete. Ao longo dessas questões foram implantadas uma habitação e também com atividades econômicas, né? Utipocidete, tá? Aqui mais uma vez o princípio. E as terras indígenas? Né? Aí vem uma pergunta que possivelmente você também já deve ter estudado na matéria de história, né? E até também em alguma coisa a gente também vê isso em geografia. Durante o período de ocupação do Brasil até os dias atuais, o homem branco ele não foi muito legal com o indígena. Para vocês terem uma percepção legal, quando os portugueses chegaram aqui, quando os espanhóis chegaram aqui, eles acreditavam que índio não era gente. Então, por isso, os índios eles foram sempre tratados de uma maneira brutal. Foram amarrados, colocados para trabalhar, foram expulsos das suas terras, foram mortos, foram dizimados, né? Essa grande quantidade de índio que a gente tinha no Brasil se acabou, ou pelo menos está numa quantidade muito reduzida, né? Os índios eles perderam as suas terras. E quando a terra que o índio morava, ela era detentora de uma riqueza, aí é que o índio ele morria fácil, porque eles botavam para fora para ocupar as suas riquezas. A nossa cidade de Apodi, ela se enquadra muito bem nesse quesito, né? Quando os irmãos Nogueira eles chegaram em território apodiense, que aqui não tinha nada, aqui existia uma lagoa, existia muita mata por aqui, e existia um povo que morava, que vivia em paz com a natureza. Eram os índios, os tapuias paiacus. Então, esses índios, eles foram expulsos daqui de Apodi, muitos deles foram mortos, para que assim os colonizadores, eles ocupassem essa região. Então, quando a gente lê um livro e que escuta belíssimas histórias, quando eu digo belíssimas, sobre a história de Apodi, eu não fico muito feliz, porque, na verdade, os irmãos Nogueira, eles não foram os verdadeiros heróis da nossa cidade, né? Então, chegaram e exploraram, dominaram os nossos indígenas. Inclusive, ainda temos remanescente de índios aqui em Apodi, pessoas que são primos, são netos de índios, são bisnetos de índios e por aí vai, tá certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, o Estado, depois uma sociedade, tá certo? Primeiro um Estado,
e depois a sociedade. Em que sentido? O Estado, o Brasil, era uma colônia. De colônia, ela foi criada por Portugal, criou várias instituições e a sociedade. Aí essa sociedade, com essas instituições, elas vão atender os objetivos da metrópole de Portugal, né? E daí depois nós temos essa sociedade, ela não havia uma identidade nacional e traços culturais comuns. Deixa eu ver se eu sou mais claro. Como aqui existia várias sociedades de índio, não dava para a gente considerar que existia uma sociedade una no Brasil, uma única sociedade, tá certo? E aí, essa identidade nacional só se consolidou por volta aí do século XX, né, quando as coisas se estruturaram mesmo. Portugal, ele cria a primeira sociedade, depois o Estado, e depois vai criar o país de um modo geral, né? E aí você vai ter muitas contradições e lutas neste período, certo? Essa ideia, essa concepção de liberdade, de formar um governo, de formar um país, de formar um povo com a sua cultura, fugia a maneira como Portugal ele governava o Brasil. Então, esse sentimento de liberdade sempre existiu no Brasil, tá certo? Na verdade, em todos os países do mundo, que passa pelo que o Brasil passou. Ok, então, gente, a gente para por aqui, nessa ideia aqui de sociedade. Na próxima aula a gente continua aqui. Economia e sociedade, e tem muita coisa a ver, tá certo? Então, a nossa aula de hoje era esta, tá certo? Foi uma aula muito cheia de informações, mas importante para que a gente venha entender um pouco da nossa história, um pouco do nosso país, um pouco do nosso povo, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar colocando no grupo, ou no grupo de vocês, a atividade que eu quero, tá bom? Amanhã, possivelmente, eu estarei colocando no grupo do WhatsApp que a gente criou uma atividade tanto para a geografia, como também para a matéria de ensino religioso, que nós também lecionamos, enviamos para vocês as aulas, né, através do nosso canal do YouTube, né? Inclusive foi até bem vista, foi bem assistida, eu vi muitas visualizações no grupo de vocês, tá bom? Então, tenham um forte abraço e que Deus nos abençoe.